Oi, turma. Vamos dar início aqui à nossa disciplina de Estatística Experimental em R. Sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Arthur Mendes Medeiros. Esses aqui serão os temas que nós iremos abordar no decorrer da nossa disciplina. Nós teremos uma aula de introdução ao R, uma aula de pressuposições, de análise de variância e formas de transformação de dados. Teremos uma aula de ANOVA e testes de média. Teremos aula para delineamentos experimentais, para arranjos experimentais e nós teremos aula de correlação e regressão também. Por que nós... O que é o R, né? Eu gosto bastante desse conceito, por isso que eu fiz questão de colocar esse conceito aqui, ó. O R é uma linguagem e ambiente estatístico que traz muitas vantagens para o usuário, embora estas nem sempre sejam óbvias no início. Eu concordo bastante com essa frase e pensando nisso foi que eu fiz um planejamento do que é que eu quero passar no decorrer dessa disciplina. Eu não vou aqui ficar, não tenho o objetivo de ficar passando rotinas e você apenas rodar essas rotinas sem entender e pior do que isso, quando surge uma determinada situação em que aquela rotina não atende, você não saiba modificar no sentido de atender o que você almeja. Então, o que eu quero aqui é fazer com que vocês entendam as rotinas e, sempre que possível, crie suas próprias rotinas para avaliar os seus bancos de dados. E por que nós vamos utilizar o R? O R é um software estatístico bastante utilizado no mundo todo, bastante utilizado em diversas áreas do conhecimento. Então, pensando nesse sentido, foi que a gente selecionou o R para poder trabalhar nessa disciplina, porque nós acreditamos que ele vai envolver a maior quantidade de áreas possíveis, né? Nós sabemos que a turma aqui tem alunos de diversas áreas, então pensando em atender da melhor forma possível, a gente selecionou o R para trabalhar. Passando essa parte inicial do cronograma da disciplina, né, e do que é o R e por que utilizar o R, vamos passar aqui então para o conhecimento da interface do R, né? Quando nós baixamos o R e instalamos, a interface que nós temos acesso é essa aqui, ó. Você já deve ter visto isso, porque já baixaram o R. E aí, por exemplo, você pode abrir uma nova janela para poder fazer a plotagem de gráficos. Essa é a interface do R tradicional, né? Para facilitar a visualização dos comandos, dos gráficos gerados dos bancos de dados, nós iremos utilizar associado ao R o RStudio, né? E aí nós iremos observar não mais aquela interface anterior que eu tinha acabado de mostrar, mas essa interface aqui composta por quatro janelas, né? A primeira janela, né, é onde nós iremos colocar nossos scripts. E aí vamos observar, quando a gente roda esses scripts, a gente vai observar aqui na janela 2 a execução desses scripts aqui. Então a gente vai tanto observar os comandos que a gente rodou, como também alguns resultados são expostos aqui nessa segunda tela aqui, que é a do console. Na terceira janela, né, terceira aba, a gente vê os objetos que nós estamos criando e também o histórico, né, das execuções que a gente está fazendo. Na quarta janela, a gente vai ter acesso a várias informações. Vamos ter acesso aos pacotes que a gente utiliza. Nós vamos ter acesso aos bancos de dados que nós estamos utilizando,
nós podemos pedir informação ao R sobre determinado pacote. Nós iremos ver os grafos que a gente vai plotar no decorrer da disciplina nessa janela 4. Lembrando, eu não quero que vocês tentem decorar o que é que cada uma dessas janelas faz. O que a gente pretende aqui é entender e saber utilizar cada uma delas, né? Aí pensando nisso, ó, até tem aqui o que cada uma dessas janelas faz, né? A de script, o console, a memória RAM e os arquivos gerados e arquivos externos, né? Então tá aqui, essas informações eu tirei de uma apostila que vai também estar disponibilizada, né? Tudo que eu utilizar aqui, pessoal, eu peguei do site do R, peguei de apostilas que eu irei passar todas elas para vocês aí no referencial teórico, dados de livros também. Então, tudo isso aqui foi fruto de pesquisa, né? E nós iremos dar os créditos para os autores que criaram. Então, passada essa fase de conhecimento, né, e visualização da interface do R, vamos passar agora aqui para as análises em ambiente R. Aqui eu gostaria de fazer uma observação. O que eu queria que vocês tivessem em mente? Quando você vai fazer uma análise no R, né, o que é que a gente tem que levar em consideração? Então vamos por parte. Com relação a esses pontos aqui, eu já estou considerando que foi feito um planejamento antes da execução do experimento. O experimento foi planejado e conduzido, né, de forma adequada, atendendo os pressupostos da estatística experimental. E aí você obteve um banco de dados de qualidade e agora você, com esse banco de dados, você pretende analisar, né? Analisar os dados para obter seus resultados, para escrever seu artigo, sua dissertação, sua tese, seu relatório, enfim. O que é que nós precisamos, o que é que eu considero que deve ser bastante importante na hora de analisar esses dados? A primeira coisa é ter um conhecimento teórico sobre o tema. A primeira coisa que nós devemos ter é o conhecimento teórico sobre o tema. Por exemplo, vou falar de um tema que é geral aqui para a maioria, uma análise de variância. Quando você vai num artigo que o autor tem interesse de comparar a produtividade entre 10 cultivares, por exemplo. Lá, vamos supor que ele fez uma análise de variância e um teste de média. Então você vai observar a tabela, né, de análise de variância com as fontes de variação, com os graus de liberdade, com os quadrados médios de suas significâncias e o valor de F calculado e tabelado e a significância. Então você já sabe, antes de fazer a análise no R, que tipo de resultado você espera, né? Após a análise de variância, né, caso haja diferença significativa entre os tratamentos, o que é que você pode fazer? Um teste de média. Você já sabe, já tem conhecimento sobre como é que é uma tabela de teste de comparação de média. Ou seja, quando você vai para o R, você já espera os resultados possíveis. Então, é bastante interessante que você já saiba que análise que você vai fazer, ou seja, que você já tenha um conhecimento teórico da análise que você vai fazer, antes mesmo de tentar trabalhar no R. Após você ter o banco de dados, saber sobre a análise, né? Saber por que você está trabalhando com aquela análise, você vai pegar seu banco de dados e aqui no nosso caso a gente vai organizar esse banco de dados em objetos, né? Eu não quero, assim, se você pesquisar na literatura vai ter lá sobre R, objeto, pacote, função, argumentos. Nós não iremos ficar preocupados em conceituar, mas sim utilizar. Então, o banco de dados seus, o banco de dados seu irá
fazer parte da análise em forma de objetos. É isso que seu banco de dados é dessa forma, nesse formato, né, de objeto, que seu banco de dados irá ser utilizado. E aí, para fazer essas análises, geralmente, né, existe análise que não precisa ser utilizado pacote, mas na maioria dos casos, nós iremos utilizar pacotes, né, do R para poder utilizar os objetos, que são os bancos de dados, e rodar as análises que você tem interesse. Esses pacotes, dentro desses pacotes, ele tem funções, né? Que é quem vai fazer a análise que você tem interesse. Então, por exemplo, se você quer fazer um gráfico no R, existem funções específicas para fazer gráfico. Se você quer fazer o análise de variância, você pode fazer análise de variância em pacote, mas existem pacotes específicos no R para fazer análise de variância. E aí vamos supor que você vai fazer lá seu grafo, né? Retornando ao exemplo do grafo. Você usa o pacote para confecção de gráfico. Dentro desse pacote existem as funções para te auxiliar a plotar esse gráfico. E aí vamos pensar num gráfico aqui de que você vai fazer precisa de uma regressão linear, vai ter lá uma reta. E aí você vai utilizar os argumentos. Para que servem esses argumentos? Os argumentos servem para você delimitar o eixo X, o eixo Y, a coloração da reta, a posição de uma legenda do gráfico. Então, cada função tem seus argumentos, né? Você vai informar para o R o que tipo de argumento é que você quer utilizar. Por exemplo, na análise de variância, nós sabemos que a gente geralmente testa a significância do teste F a 5% ou a 1% de probabilidade. Então você vai utilizar o pacote que faz análise de variância. Dentro desse pacote você tem a função que faz análise de variância e dentro da função você tem o argumento para você colocar se você quer que a função faça sua nova a 1% ou a 5%.